Louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Mais uma tarde maravilhosa onde podemos aprender com a palavra de Deus. Essa manhã, eu meditei muito no livro de Lucas, capítulo 9. É um capítulo muito grande, né? Ele equivale a 3 páginas da Bíblia, que ele vai até o versículo 62. E eu dei uma estudada boa nesse capítulo, que fala, do versículo 1 até o versículo 3, fala na missão dos 12. A missão que Jesus deu aos 12, né? Ele convocou os seus 12 discípulos e deu virtude e poder sobre todos os demônios e para curar em toda a eternidade. Eu queria dizer para você, essa tarde, Deus está te convocando para uma grande missão na obra de Deus. Quando chegamos aqui no versículo 7, Herodes, o tetrarca, e João Batista. O tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitaria do morto. Ele estava com medo, preocupado. Até o versículo 9. Do versículo 10, a primeira multiplicação dos peixes de Jesus. Vai até o versículo 17. No versículo 18 até o versículo 22, a confissão de Pedro. Jesus prediz a sua própria morte. Jesus declara a sua própria morte. Do versículo 23 até o versículo 27, cada um deve levar a sua cruz. Assim diz o Senhor. Do 28 até o versículo 36, há uma transfiguração de Cristo. Aleluia, glória a Deus. De 37 até o 45, há uma cura de um jovem lunático. Muitos acontecimentos no capítulo 9. Muitas coisas para nós aprendermos com a palavra de Deus. Do 46 ao 48, quem é maior do reino do céu? Jesus nos ensina isso. Do 49 ao 50, quem não é contra nós e quem é por nós? Aleluia. Do 49 ao 50, quem não é por nós, quem é contra nós? Do 51 até o 56, os samaritanos não recebem a Jesus. Eles rejeitam Jesus. E do 57, encerrando ao 62, acerca dos que seguem Jesus. Eu queria falar acerca de mim e de você. Os que seguem Jesus. Você tem seguido Jesus? Seguir a Cristo em tempo de desafio. Assim diz a palavra de Deus. Seguir a Cristo em tempo de desafio. O capítulo 9 de Lucas, aleluia, me fez refletir bastante essa manhã. E eu separei alguns versículos. Se você quiser continuar com sua Bíblia aberta para confirmar o que eu separei aqui, que é a revelação de Deus para a sua vida. Você pode glorificar, seguir a Cristo em tempos de desafio. Nosso foco principal vai ser do versículo 23 ao 26. 23 ao 26. Cada um deve levar a sua cruz. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus diz assim. Aleluia. Vamos ler a santa e sagrada palavra. Jesus dizia a todos: se alguém quiser, acompanhe-me. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ele falou claramente. São palavras do Pai, diretamente do trono da graça para mim e para você, essa tarde.
maravilhosos que o Senhor me propôs. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Meu irmão, para você salvar a sua vida em Cristo, você vai perder essa vida que você vive nesse mundo. Essa vida que você vive nesse mundo, você a perca para seguir a vida com Cristo. É negar a si mesmo. Assim diz a palavra de Deus. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo, como nós estamos vendo neste mundo? Pessoas estão se destruindo, estão se acabando por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa dos afazeres. Não tiram tempo para Deus, não tiram tempo para orar, para pregar a palavra, para interceder pelo seu irmão, para buscar o seu próximo, ajudar o seu próximo. E no versículo 26, Jesus encerra: se alguém se envergonhar de mim, se você tiver vergonha de pregar esse evangelho e das minhas palavras, da verdade que é dita nesta palavra, o Filho do Homem se envergonhará de você, deles, dessas pessoas. Pregue o evangelho com o peito aberto. Aleluia. Deixa eu acertar, né? Pregue direitinho o evangelho, bonito para o Senhor. Pregue com sinceridade. Pregue e vive esse evangelho com sinceridade. Quando vier a sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém? Vamos pedir o Espírito Santo de Deus para falar no nosso coração. Cada versículo do capítulo 9, que a gente podemos praticar, viver, seguir a Cristo em tempo de desafio. Deus Santo, Pai poderoso, coloca esse irmão, coloca essa irmã essa tarde em tuas mãos, Cristo, que eles possam estar com os ouvidos atentos, os olhos abertos, Deus, para teu evangelho, para a tua palavra. Me ensina, Senhor, como o Senhor foi humilde, nós também temos que ser humildes. Nos ensina, Senhor, a servir, não a ser servidos. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifica esse irmão que está escutando essa oração que eu faço, crendo nesta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É com muita alegria, meu irmão, com muita alegria, que Deus colocou essa palavra no meu coração. O capítulo 9 de Lucas é um marco no ministério de Jesus. É onde ele revela a identidade como Cristo, o Salvador do mundo. Ele estabelece um custo, um discipulado, e desafia seus seguidores a entregar totalmente a sua vida a esse evangelho, a esse novo estilo de vida, é negar a si mesmo, tomar a posse da cruz de Cristo, morrer por Cristo, viver para sempre. Sempre glorificar o nome do Senhor. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 a 26, que nós acabamos de ler, Jesus ensina que seguir exige de uma renúncia. Exige de nós renunciar a nós mesmos, o nosso querer, as nossas vontades, os nossos prazeres. Tomar a cruz de Cristo e seguir fielmente, é sem pecado, é sem olhar para a direita e para a esquerda. Deixar Cristo seguir os nossos passos. Os nossos lábios são feitos pelo Espírito Santo de Deus. Pois quem se envergonha, assim diz a palavra, quem se envergonha desse evangelho não é merecedor da glória de Deus na vida dele. As suas palavras também serão envergonhadas. Por isso que muitas pessoas estão se envergonhando na rua, porque estão pecando, estão falhando contra o Senhor, não estão se
se diminuindo do seu eu, estão envergonhando o Evangelho de Cristo. Seguir a Cristo em meio desse grande desafio que hoje Deus coloca eu e você na parede, para decidirmos o que nós vamos fazer em nossas vidas. Refletir sobre esse texto, dessa entrega total a Cristo, e essa aceitação, essas dificuldades da vida, do dia a dia, esse caminho que é o caminho da fé, é você não ver, não tocar, mas crer que Jesus está ao nosso favor. Você podia glorificar o nome do Senhor Jesus? Nós precisamos ter coragem agora a não envergonhar Jesus. Vou extrair 3 lições essenciais para a igreja de Jesus Cristo. Esse dia maravilhoso que o Senhor propôs. A primeira lição: seguir a Cristo em tempos de desafio. A identidade de Jesus exige uma resposta imediata de nós. É imediato. Jesus pergunta aos discípulos, lá no versículo 18, no capítulo 9 de Lucas: quem diz às multidão quem sou eu? Jesus pergunta aos seus discípulos: quem eles estão falando? Quem sou eu? O que eles estão dizendo de mim? O que eles acham de mim? O que eles pensam de mim? A resposta varia. Umas pessoas falam que ele é João Batista, outras falam que ele é Elias, no versículo 20. Mas Pedro confessa: Cristo, o Deus. Essa revelação de Pedro, ela não é apenas teórica, ela exige uma decisão pessoal. Não adianta você ser estudado, não adianta você ser teólogo, não adianta você ser estudioso. Essa decisão é uma decisão do Espírito Santo, pessoal, você e Deus. Cristo é o Filho de Deus. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Redentor. Aleluia, glória a Deus. Cristo não é uma figura, ou menos um líder moral, como muitas religiões tratam Cristo. Muitas, embutida, escondida, disfarçada. Eu vou dizer para você, tem muitas religiões que colocam Cristo em segundo plano. Tome muito cuidado. Por isso que nós temos a palavra de Deus, a boca de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a nossa vida. A nossa vida deve refletir nesta verdade, a partir de agora. Seguir a Cristo em tempo de desafio. Assim como nós tiramos um passaporte. Eu tirei um passaporte. No passaporte está a minha nacionalidade. Aonde eu for, lá está escrito brasileiro. A nossa vida, quando entregamos a Cristo, ela comprova que pertencemos a Cristo. Aonde você for, aonde você falar, quem te cumprimentar, aqueles ali pertencem a Cristo. A sua identidade pertence a Cristo. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então há uma mudança. Se você se tornou uma nova criatura, há um ano atrás, eu era uma criatura totalmente diferente do que eu sou hoje. As coisas velhas que eu fazia já passaram. Para mim não importa mais. Eu não dou mais valor. Eis que
tudo Jesus está fazendo novo em minha vida. E Jesus está fazendo novo na sua vida. Por quê? Seguir a Cristo em tempos de desafio. Você poderia glorificar o nome do Senhor? Segundo lição que eu vejo em Lucas capítulo 9, que nós lemos. O discipulado requer negociação e cruz. Jesus declara no versículo 23: se alguém quer vir após a mim, ele declara isso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. É diariamente. O nosso discipulado tem que ser diário. Nosso aprendizagem tem que ser diário. Hoje eu prego essa palavra. Lucas capítulo 9. Amanhã renova uma nova palavra de Deus em minha vida. Isso chama-se discipulado. Requer uma negociação e cruz em nossas vidas. Seguir a Cristo não é sobre bem-estar, como é que você está, como é que você está vivendo, mas sobre a nossa rendição à obra de Deus. O caminho do cristão envolve negação. Primeira coisa, negação, é negar a si mesmo. É o nosso eu. Não é fácil, irmão, não é fácil, mas nós temos que negar o nosso eu. É a nossa renúncia aos nossos desejos egoístas. Quantos e quantos de nós se perdemos, caímos, largamos, viramos as costas para Cristo por causa do nosso eu, por causa do nosso egoísmo, por causa dos nossos bens materiais. Jesus nunca vai virar as costas para você. Jesus nunca vai dizer não para você. Você poder glorificar o nome do Senhor. Nós temos uma cruz diária a viver. É aceitar o sofrimento, aceitar as perseguições, aceitar as rejeições, por amor a só um, a nosso Redentor, Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Priorizar as almas. Versículo 25, a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 9, versículo 25. Se você puder, acompanhe aí. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a vida? Que adianta? Quantas pessoas ganham fortunas e ela fica aqui tudo na terra, fica tudo aqui, onde a traça e o ferrugem come. Nós temos que, o maior bem, o maior ouro que nós temos é a nossa alma em Cristo Jesus. É a nossa salvação eterna. Como um atleta olímpico, você percebe que o atleta olímpico, ele abre mão de muitos prazeres, muitas coisas, fica dedicado, sabe por quê? Só para ganhar uma medalha. Só para ganhar a medalha de ouro. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. A passagem bíblica afirma que todo aquele que compete, de tudo que obtém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível, que é a nossa salvação eterna. Você poderia glorificar o nome do Senhor. O cristão vive focado na nossa eternidade. Foque na sua eternidade, que você vai parar de pecar, que você vai parar de errar perante a Deus. Foque no que Deus pode trazer para a sua vida a partir de agora. Terceira e última reflexão, lição que nós estamos aprendendo em Lucas capítulo 9: seguir a Cristo em tempo de crise. O reino de Deus, é urgente. Não é para daqui a um minuto, daqui a meia hora, deixar para amanhã. O reino de Deus é radical, é para agora, essa tarde, esse momento, essa hora que você está escutando esta palavra. Em Lucas capítulo 9, versículo 57, final do capítulo 9, até o versículo 62, três homens
demonstram hesitação em seguir Jesus. Enterro dos pais, despedida da família. Jesus responde com exigência também radical para esses homens. Ninguém que põe a mão no arado, cuidado, meu irmão, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto ao reino de Deus. Lá no versículo 62, muitas das vezes o cair é do homem, mas o levantar de Deus. Se você olhou para trás, tirou a mão do arado, hoje Jesus está com a mão estendida, está com a mão estendida para você, para poder você abraçar Cristo novamente. A obra de Deus está à sua disposição nesse momento, agora. Você está escutando esta palavra. Deus não aceita ninguém, principalmente os seus discípulos, divididos, com um pé na obra de Deus, o outro pé no mundo, nos bens materiais, nos prazeres do mundo, nos gostos, nas diversões que esse mundo nos propõe. Deus não te divide com esse mundo. O chamado é para prioridade absoluta. Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra diz assim: mas buscai primeiro, meu amigo, primeira minha amiga, minha irmã em Cristo Jesus, o reino do céu, e a justiça de todas as coisas vos serão aqui. Quando você busca em primeiro lugar o reino do céu, a justiça de Deus está sobre você. Todos podem se levantar, mas a justiça de Deus está sobre você. Pode ficar tranquilo. Você pode até passar uma tempestade, um vento impetuoso. O sol que bate na cabeça do ímpio, bate na cabeça do servo de Deus. O mesmo calor, a mesma quentura. Mas fique tranquilo, porque a justiça de Deus está sobre você. Compromisso incondicional, sem desculpa. Você foi solicitado, você foi buscado. Deixa eu te perguntar, por acaso o seu pastor te procurou? Ele está precisando de uma ajuda? Ele está precisando de você na obra? Sem desculpa. Prontifique a fazer a obra de Deus, como um soldado em uma missão, numa batalha. Não pode vacilar em momento nenhum. A igreja deve avançar com fidelidade. Avance para cima, para a batalha. Jesus está voltando. Vai resgatar a sua igreja remida e lavada no teu sangue. 2 Timóteo capítulo 2, a palavra de Deus diz: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado. Isso, de Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Não se embaraça com as coisas do mundo. Seja um servo de Deus fiel, honesto, cabeça erguida, corpo erguido em Cristo Jesus, para agradar aquele, não as pessoas, não ao seu pastor, não aos membros da igreja, mas aquele, a Cristo, que ele que te alistou para essa batalha. Por isso que você está aí, remido, lavado. O seu nome está escrito no livro da vida, porque Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Seguir a Cristo em tempos de desafio. 3 lições que nós aprendemos. A identidade de Jesus existe, a nossa resposta agora imediata. Dá a resposta agora para Cristo imediata. O discipulado, o seu dia a dia, o seu aprendizagem requer muita negociação com a palavra de Deus e com a cruz do Calvário. Aprenda a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, entenda o que Deus quer com você. E terceira e última lição: o reino de Deus é urgente, é radical, é para agora. Se aliste agora ao reino de Deus. Se você está afastado em Cristo, o momento é agora. Lucas capítulo 9 nos confronta agora, a mim e a você. Você que já é frequentador de igreja, você que
está debaixo da ordem de um pastor de igreja. Você que conhece todas as ordenanças da casa de Deus. Deus está falando com você agora, meu irmão. Deus está falando com você agora, meu irmão. Não importa a sua idade. Se você é jovem, se você é velho de igreja, se você tem muitos anos na casa de Deus, se você tem pouco tempo, se você tem uma semana na casa de Deus, se aliste agora. O reino de Deus não há mais tempo. Ele é radical. Ele é para agora, neste momento. Hoje, Deus te pergunta, para você que ainda não aceita esse evangelho, quem você diz que Jesus é? Jesus lança essa pergunta para você. Quem Jesus é para você? Que ainda não aceitou esse evangelho no seu coração? Que não abriu o coração para Cristo? Aceite como o seu Salvador. Em João capítulo 1, versículo 12, a palavra diz assim: mas todo aquele quanto receber, dou-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Você se torna a ser herdeiro de Deus. Quando você aceita Cristo, você precisa crer no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 9, declara essa tarde maravilhosa, esse dia maravilhoso. Se com tua boca, confesse agora, meu irmão, confesse agora que Jesus é o seu Senhor, Jesus que comanda a sua vida agora. Aleluia, glória a Deus. E o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu queria dizer, você será salvo. Não importa se as pessoas vão criticar, não importa se as pessoas não vão concordar, mas a palavra de Deus foi lançada na sua vida. Basta você crer nessa palavra. E para a igreja, Deus tem uma palavra em Lucas capítulo 9. Você está disposto a carregar a cruz de Cristo? Você está disposto a carregar a cruz de Cristo? Lucas capítulo 9, versículo 25, depois, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder ou destruir a si mesmo? Quantos de nós temos tempo para poder fazer a obra de Deus, mas não fazemos? Eu não creio. Eu sou uma pessoa muito ocupada no meu trabalho, mas eu creio que eu tiro uma hora e meia, 2 horas para a obra de Deus, todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Se você nunca entregou a sua vida a Cristo, entregue hoje. Levante a sua mão e aceite Jesus. Levantaremos a cruz e prosseguimos com os outros. Vamos orar? Deus Santo, Pai poderoso, entrega esse irmão, essa irmã em tuas mãos. Deus abençoa, santifica, purifica esse irmão, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Essa casa, esse trabalho, Deus, estamos aqui entregando a nossa vida a Cristo, seguindo a Cristo em tempo de desafio. Esse desafio foi lançado e nós estamos aqui com as mãos levantadas, entregando a nossa vida aqui. Entregue agora, meu irmão, a sua vida a Cristo. Receba essa oração, que a graça de Deus está sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida da sua casa. Deus agora está lançando anjos poderosos para guardar, para livrar você de tudo mal. Toda enfermidade que Satanás e seus exércitos estão colocando, nós estamos jogando agora em terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Receba essa palavra que vem do trono da graça para mim e para você, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique com Deus.